Olá, pessoal. Nós vamos ver algumas propriedades dos reais, tá? Então, esse é um curso de demonstrações matemáticas, então a gente está vendo ela com símbolos matemáticos, né? Considere o universo dos números reais. Tá? Então, nós estamos trabalhando aqui com os reais. Fixa isso. É os reais que a gente vai falar deles agora, porque senão muda tudo, se for outro universo de conjuntos. Vamos escrever algumas propriedades reais em símbolos matemáticos. Tudo que está em vermelho, então, é uma propriedade, tá? E aí, propriedade, símbolo. O elemento identidade da adição é zero, né? Você pode dizer, o que é identidade? É você operar. Identidade da adição significa que, na operação adição, é um elemento que não altera a adição. Então, você pode somar qualquer número real x com zero, que vai continuar dando x. Então, para todos os x mais zero é igual a x. Todos os reais têm um inverso aditivo. O que é inverso aditivo? É você somar e dar a identidade zero, né? A identidade da adição. Então, você vai somar um número ao real que vai dar a identidade da adição. Então, isso é o inverso aditivo. Então, para todos os x, todos os reais que você imaginar, existe um y, que vai ser o negativo dele, né? Simétrico, então a gente está acostumado a chamar negativo, que se você somar dá zero. Números negativos não têm raízes quadradas, outra propriedade. Como é que faz isso? Para todos os x nos reais, né, conforme a gente viu, se o x é negativo, ser negativo significa menor que zero. Então, não existe raízes, não tem raízes quadradas. Ou seja, não tem raiz quadrada. Ou seja, não, é aquela coisa de raiz de menos 1, por exemplo, não pertence aos reais. Então, não existe raiz quadrada. Então, o que significa? Que não existe um y tal que quadrando o y dá esse x negativo. Por exemplo, quer ver? Isso aqui, esse aqui é o i, né? Que é imaginário, tal, pertence aos complexos, tá? O i pertence aos números complexos, mas aqui está falando dos reais, mas o i quadrado dá menos 1. Então, o que ele está dizendo aqui? Que não existe um y, que se você elevar ao quadrado, dê o número negativo. O número negativo que é o x. Me fala se todos... Então, algumas coisas eu vou indo mais rápido, claro, vocês podem assim, me interromper, perguntar. Esse aqui já é mais o 7 e 8. Então, já dá uma pensada e me pergunta. Vê se entendeu e eu vou esperar aqui alguns segundos para ver se você entendeu. Professor, chamado de identidade porque somado a zero, ele vai mostrar, entre aspas, quem esse número é? Isso, você pode pensar dessa forma, mas a questão é, a identidade não altera. Então, se for a identidade do produto, quem é? Dos reais. O 1. A gente costuma chamar de elemento neutro também, né, professor? Isso. Exato. Isso. Identidade é o nome geral que você pode usar para qualquer operação binária, né? Seja adição, seja produto. Quando você fala elemento neutro, você já está especificando que é a identidade da adição. Então, mas por exemplo, então, elemento neutro, por exemplo, 0 é o elemento neutro Não, enfim, 0 é o elemento identidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando você fala elemento neutro, você já está subentendido que é a identidade da adição. Então, é como se fosse assim, ó, elemento neutro necessariamente vai ser a identidade
da adição. Por quê? Porque é zero. E aí é neutro. Pelo menos, assim, eu acho que eu nunca ouvi falar tipo, que nem, quem que é a identidade da multiplicação nos reais? É o número um, como falaram, né? Por quê? Porque um vezes qualquer número real dá qualquer número real, ou qualquer número real vezes um dá o número real. E tem que ser identidade, quando a gente fala identidade, está falando pela esquerda e pela direita também, tem essa, tá? Mas a gente fala identidade, quer dizer que é a identidade pela esquerda e a identidade pela direita. Então, eu nunca ouvi falar você falar que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Eu acho que eu nunca ouvi falar, mas... Meus professores falam muito isso, tipo, elemento neutro multiplicativo, elemento neutro aditivo. Tá. Não, então tudo bem, não tem problema. Eu estou falando assim mais por desconhecimento próprio. É porque eu acabo lendo mais livros em inglês. E tem muitos livros em português da SPM que trata esse tipo de coisa. Então, eu acabo ficando com a terminologia do inglês. Mas então, por isso que até aí foi bom você ter falado. Então, assim, se existe esse termo para elemento neutro, tanto adição quanto multiplicação, eu até retiro isso que eu escrevi, né? Porque na minha cabeça eu achava que era só da adição. Mas enfim, questão de definição, não é tão fundamental. Mas o fundamental é entender que você pode chamar elemento identidade da adição e você pode chamar elemento identidade da multiplicação. Por que que eu prefiro? Porque senão você pode achar que é duas coisas diferentes. Vamos supor que você chame elemento neutro da adição e você chame identidade da multiplicação. Na nossa cabeça, se você chamar de nomes diferentes, você vai parecer que é coisa que é diferente. E, no fundo, é a mesma coisa no sentido que é identidade, não altera a operação, entendeu? Então, por isso que eu prefiro chamar identidade, mas você está absolutamente correta. Também tem essa terminologia. Professor, um ponto sobre a questão que você falou de identidade, ela valer tanto se multiplicar de um lado como pelo outro. Nesse caso, é desconsiderado com relação aos números reais devido à comutatividade, tanto da adição quanto da multiplicação. Só um minutinho que eu preciso atender a porta aqui, mas eu já volto.
Oi, desculpa. Pode repetir a pergunta, Marcos? Você estava falando da direita e esquerda? É que você falou, a identidade tem que ser válida tanto pela esquerda quanto pela direita, mas no caso dos números reais, isso não tem tanta importância, porque a multiplicação também comuta. Aquela famosa regrinha, a ordem dos fatores não altera o valor do produto. Sim, perfeito. Você está querendo dizer assim, como nos reais a identidade, sei lá, seja da adição ou da multiplicação, digamos, ela ocorre à esquerda e comuta, então é claro que ela vai ocorrer à direita. Então, se você pensar como ela ocorre, deixa eu ver se a volta é verdadeira. Não, a volta não é verdadeira porque comutar significa comutar com todos. Mas, enfim, é isso mesmo. Identidade à esquerda, identidade à direita, porque eles comutam. Isso mesmo. Era só isso? Muito, muito bem observado. Só enquanto o senhor estava fora, a gente estava tendo um debate aqui pelo chat acerca desse termo inverso aditivo, né, que nós conhecemos por oposto. E é a primeira vez, eu acredito, que nós estamos ouvindo. Deixa eu ver no chat aqui, ó. Deixa eu ver onde começa aqui. Ó, tá, inverso aditivo, tá. Olha, é estranho, mas eu diria, a minha recomendação é acostume-se com ele, porque você vai se deparar na literatura em inglês, né, muito com esse termo, tá? Inversa é inverse, então a palavra é quase parecida, e a identity, que é de identidade, também é muito parecida a palavra. De modo que eu concordo que é o oposto, você pode chamar de oposto, você pode chamar de simétrico, e você pode chamar de inverso aditivo, tá? Então, deixa eu só ver mais o chat aqui. Meus professores usam inverso aditivo e usa também inverso multiplicativo. Alguém falou, esqueci o nome dela, que usa muito na análise, minha professora. Mas todos os professores, no final, assim, acabam usando. Eu vi isso em Básica 1, na verdade. Legal, perfeito. Exatamente, porque o problema é o seguinte, é que quando você está tratando de objetos mais simples, como os números reais, esse tipo de coisa, então você pode falar oposto, você pode falar elemento neutro. Agora, quando você vai na álgebra abstrata, você está tratando de objetos que pode ser, nem sempre, são conjuntos que pode ser permutação, tipo cubo mágico ali, enfim, são operações totalmente diversas. Então, o nome identidade inverso, ele se torna universal nesse sentido. Deixa eu só ver mais um chat aqui. Tá. Foi a Erika que falou da análise, utiliza muito esse termo, é verdade. E, bom, então, assim, tudo bem, um pequeno desconforto aí com o nome, mas vocês já entenderam que inverso aditivo é o simétrico ou o oposto. Então, é o negativo, vamos chamar assim. Mas não é que é o negativo do número. Se o número negativo, vai ser positivo, né? Negativo do negativo. Mas para todos os x reais, existe um real. Para cada real, existe um tal que a soma vai dar zero. A gente viu, né? Aí agora, com relação também ao 7 e 8, eu queria saber se vocês entenderam bem o 7 e o 8. Não, professor. Uhum. Se o senhor puder repetir para mim, por favor. Tudo bem. Porque o 9 já vai dar uma complicadinha. Na minha opinião, né? Porque quando você fala de quadrado, de raiz quadrada, uma coisa inversa da outra. E é o seguinte, aqui está falando em português. Números negativos não têm raiz quadrada. Nos reais, né? Porque lembra que eu falei lá no início que nós estamos trabalhando nos reais. Então, não estou repetindo sempre nos reais, mas está implícito, nos reais. Então, números negativos não têm raiz quadrada no universo dos reais. Como que você escreve isso em símbolos? Que para todos os x reais, se ele é menor que zero, nenhum quadrado é igual a ele. É isso que você... Porque, quer ver? Se você fizer... Quer ver? Eu acho que talvez uma coisa que ajude. Se a gente pegar,
y quadrado igual a x, extrair a raiz quadrada aqui, então está dizendo que não existe um y cuja raiz quadrada é o número negativo. Então não existe, ó, não existe o y, só que ao invés de você pôr aqui que o y é raiz quadrada de x, você põe que o quadrado dele é o x, que dá no mesmo em termos de definição de raiz quadrada, né? Ficou, Carieri, essa pequena explicação aqui ajudou ou ainda está alguma coisa obscura? E se tiver obscuro, assim, se você souber identificar qual parte que você não compreendeu, se é o então dessa fórmula. Acho que ajudou um pouco. Obrigada. De nada, porque assim, para todos os x, se ele for negativo, então não existe um y que tenha essa forma. A única diferença é que você está escrever isso, ó, y quadrado igual a x, é o mesmo que escrever y igual a raiz de x. Então, por isso que está falando, não existe o y, não existe um y que é raiz quadrada de um x negativo. Ok. Ah, tá. Olha, aqui, isso aqui é mais complicado. Todos os números positivos, né, todos os números reais positivos, têm exatamente duas raízes quadradas. Então, vamos fazer todos os reais positivos têm exatamente duas raízes quadradas. Vamos fazer a transcrição simbólica gradualmente. Então, vai misturar português com matematiquês aqui, propositalmente, né? Então, assim, para todos os x reais, aqui está falando... Professor. Oi. A Galbineia botou uma questão no chat. Ah, sim, sim. Claro, porque isso, você tem a seguinte coisa aqui, ó. O não existe ele é equivalente a você escrever assim, passar um traço aqui, ó, não existe, tá? Seria isso, Galbineia? Os símbolos não existe, no 8. Isso. É porque eu acho que é para poder ficar mais claro que você tem um não conectivo. Porque aqui o conectivo ele tá incorporado aqui nesse símbolo, né, à direita. E aqui ele está explícito. Então, normalmente, assim, nesse contexto, você deixa ele explícito, tá? Mas dependendo do contexto, você põe também do outro jeito. Agora eu confundi, porque você falou das equivalências dos símbolos, os universais, quando colocam ali, vira existenciais. Aí eu pensei que ia virar um para todos, no caso do não existe pelo menos um, aí o não existe pelo menos um, seria o contrário dele, seria o para todos. Não, você está dizendo, peraí. Não, é que é assim, isso que eu escrevi não é uma manipulação, é só uma definição, quer ver? Na verdade, vamos dizer assim, deixa eu escrever mais formal aqui. Você está definindo, ó, 2 pontos igual, é definição. Então, você está definindo que esse símbolo E cortado, esse aqui é o símbolo para definição, para você definir. Nós estamos definindo que esse símbolo cortado, tanto que eu nem pus o X aqui, tá? Existe pelo menos um X, não pus. É só que é questão de simbologia, que um E cortado significa não existe. É só símbolo, não tem nenhuma manipulação aqui. Melhorou, Marcos? Ou piorou? Não, deve melhorar. Ah, tá. Ó, então, todos os reais positivos, então, por isso que tem que ter, ó, por isso que todos os reais positivos, tá? Isso aqui é do enunciado. Se, todos os reais. Se ele é positivo, então,
Então, quem? X tem exatamente 2 raízes quadradas. Isso aqui é a primeira transcrição do 9 do português para matemática. Então, você vê que essa parte eu deixei em português, mas essa já é matemática. Então, para todos os reais, se ele é positivo, então ele tem exatamente, tá? 2 raízes quadradas. Então, vamos lá. Aqui repete para todos. Também repete. Agora nós vamos só transcrever, né? Parte desse do então, né? Então, assim, x tem exatamente 2 raízes quadradas, significa... Aqui é estranho, porque parece que você põe a mais para depois tirar, né? Mas isso é por falta de simbologia, não é falta, é por você usar um símbolo atômico, que é o existe pelo menos um. Depois você pode mudar e definir um símbolo para exatamente 1, exatamente 2, mas agora está usando os símbolos mais fundamentais, né? Então você vai colocar, existe pelo menos um y, existe pelo menos um z, tal que y e z são raízes quadradas de x, só que como esse símbolo existe pelo menos um, poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4, tanto para o y quanto para o z, você tem que delimitar duas coisas. Você tem que delimitar, primeiro, que eles são distintos, porque você está falando que tem exatamente 2 raízes quadradas, são raízes quadradas distintas. E aí você tem que pôr esse E aqui, ó. Então você tem que pôr essa condição, esse conectivo E, porque o primeiro é uma condição, a outra é que eles sejam distintos, e a outra é aquilo que eu falei, porque como aqui é pelo menos um, nenhum outro número é raiz quadrada de x, por causa do exatamente. Então, esse exatamente, ele vai influenciar nessa parte aqui, que é nenhum outro número é raiz quadrada de x. Se você entendeu a lógica do português, porque aqui também foi só um pouquinho de símbolo e o restante de português. Se você entendeu isso, daqui para cá, do 12 para o 13 é tranquilo. Porque, se você entendeu o 12. Porque aí, ó, você copia esse símbolo, repete esse símbolo, repete, parênteses. Aí você fala... agora tem mais uma conversão. Y e Z são raízes quadradas. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada é que se você... Ó, vamos... Ó, Y e Z... Raiz quadrada de x, né? Então, vamos escrever, ó, se o y é raiz quadrada de x, significa que o y quadrado é x. Por isso, é o que eu estou falando, é aquela coisa que é difícil, não sei, tem que fazer essa continha, entendeu? Coloca y raiz quadrada de x, quadra, para poder ver que dá isso. Depois, mesma coisa. Z também é raiz quadrada de x, então onde tem y entra z aqui, só. O fato deles serem distintos e o fato... Agora, isso aqui já é mais extenso, é bem longo. Nenhum outro número é raiz quadrada. Então, não existe w, tal que w ao quadrado é x, ou seja, w raiz quadrada de x, né, por causa desse argumento aqui. Então, não existe nenhum outro w, raiz quadrada de x, com w diferente de y e diferente de z, que são aquelas outras duas anteriores. Então, assim, pode dar uma meditada aqui sobre esse item 13, porque eu mesmo pela primeira vez, eu levei um tempo para assimilar essa quantidade de informações aí, que é a dificuldade que vocês vão ter no exercício para fazer, que eu vou passar, que é poder enxergar tudo, mas vocês vão ter minha ajuda, meu feedback, né, o próprio grupo em si, como vai estar público lá no fórum também, outros colegas podem comentar, de outros grupos, né, que é o ótimo, né, o recomendável que aconteça isso. Mas pode ser que vocês esquecessem, colocassem só até aqui, ó, parasse aqui, ou parasse aqui, esquecesse que tem que ser diferente, esquecesse que não pode ser um ou outro, né, de colocar isso em símbolos matemáticos. Pode falar. A leitura tá até bem, tá razoável. Para todo x maior que zero, implica que existe pelo menos um y, pelo menos um z. Quer dizer, existe, no caso, um y e um z.
vai ser exatamente 1 para cada, ou no caso exatamente 2 números, y e z, tal que y ao quadrado igual a x, e z ao quadrado igual a x, e y é diferente de z, e não existe um w, tal que w ao quadrado igual a x, e w diferente de y, e w diferente de z. Mas o ponto que estou vendo aqui é quando a gente considera a raiz quadrada de um número, nós deveríamos considerar em módulo, porque o único caso em que estou vendo que isso pode ser verdade vai ser no caso de x ser... Não, y, ele ser o oposto de z, para poder levar ao quadrado e resultar em x. Certo. Ah, tudo bem. Não, tudo bem. Essa discussão ela é muito boa e muito pertinente e... Como é que fala? Você tem que adotar uma definição de raiz quadrada, né? Mas vamos dizer o seguinte. A gente está adotando que a raiz quadrada é positiva. Aí vai depender da definição, entendeu? Mas vamos dizer assim, a primeira coisa é que, independente da discussão da definição da raiz quadrada, o fato de falar exatamente duas raízes quadradas, quer dizer, não é bem independente, porque está sublimitado, está incluído aqui a definição de raiz quadrada. E aonde que está incluída a definição de raiz quadrada? Está incluída aqui, ó. Aqui é a definição de raiz quadrada. Qual que é? Por exemplo, para você falar que o y é raiz quadrada de x, quando você quadrar isso, vai dar isso, que vai dar isso. Então, aqui na definição embutida de raiz quadrada, já está dizendo, pegando só a parte positiva, entendeu? Não está pegando, tipo, y menos raiz quadrada de x, tal que y quadrado desce x. A definição, ela está... Assim, você tem razão. Se você pegar y menos raiz quadrada e quadrar, vai dar a mesma coisa. Só. Y e menos y são diferentes. No caso, se y e menos y são diferentes e quadrar e chegar no mesmo resultado e não fosse considerado oposto, então existe um terceiro número. Exatamente. Mas note que, então, a definição aceita do que o pessoal fala é que... deixa eu pensar aqui, ó. SQRT, não é bem assim. Deixa eu ver se vamos pegar aqui, ó. SQRT de 4. Raiz quadrada de 4. Eu estou pedindo para o Wolfram Alpha calcular a raiz quadrada de 4. Qual é o resultado que ele dá? 2. Ele não dá o menos 2, entendeu? Por que ele não dá o menos 2? Porque sabe qual é o problema? O problema é aquilo que nós aprendemos com a nossa professora da sexta série, sei lá, que falava assim, definição de raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo deu o que está dentro da raiz. Então, se você usar essa definição, o menos 2 deveria estar aqui, mas ele não está. Por quê? Porque a definição mais aceita hoje é o número positivo que multiplicado por ele mesmo deu o que está dentro da raiz. Por que você pega isso? Porque se você pegar um número negativo, você pode fazer uma operação que é proibida nos reais, que significa... que operação... Eu estou só indo um pouco além. Qual que é uma operação... Deixa eu fazer... Não, já que estamos falando disso, eu vou fazer um negocinho legal para vocês. Ó. Eu já vi que falei a resposta, mas tudo bem. Me fala, alguém comenta sobre isso aqui, ó. Eu comecei do 1, 1 é raiz de 1, né? Só que o 1 pode ser escrito como menos 1 quadrado. Menos 1 quadrado é menos 1 vezes menos 1,
né? Raiz de menos 1 vezes menos 1, como raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Só que, o que é raiz de menos 1? É o i. Você tem um i multiplicando por i, tem i quadrado. Quem que é i quadrado? Menos 1. Então, aqui prova que 1 é igual a menos 1. Ok? Correto? Errado. Correto não tá, né? Correto não tá. Aí eu vou fazer... Errado também não, mas não tá certo. Não, não, porque ou tá certo ou tá errado. Ó, valendo uma canjica aí pra quem acertar, viu? Eu vou usar o ou em vez de usar o e. Pronto, pode ser um tá certo ou tá errado. Ó, eu numerei cada igualdade. Esse 4 é igual a esse 4, tá? Né? Por questões aqui. Só quebrou a linha. Você vai ganhar a canjica da Érica. Você pôs coco na canjica, Érica? Aham, coco ralado. Sério? Coco. Não, na verdade eu pensei em outra coisa. Você colocou amendoim na canjica? Não, eu coloquei só canela e cravo. Olha, nossa, canjica com amendoim fica uma delícia. Delícia. É, professor? Sabe onde que eu aprendi? Na lanchonete da UFT. Antigamente tinha. Claro que não é muito amendoim. Você tem que, como é que fala ali? Moer, né? Não é um amendoim grandão, não. Você vai moer o amendoim. Sim. Martelar, sei lá, qualquer coisa. E colocar. Mas que, nossa, delícia. Eu não sei, eu gosto de amendoim. Só se você não gostar de amendoim, você não vai gostar de... Vou já pedir para trazer um amendoim para me experimentar também. Nossa, mas que delícia. Canjica é muito bom também. E então, é o seguinte, ó, Marcos, deixa eu falar uma coisa. Você falou assim, certo não dá, errado não dá. Toma cuidado que a lógica clássica ou é certo ou é errado, tá? Tem uma lógica chamada não tradicional, que é não clássica, chamada lógica fuzzy. Eu não entendo, é um negócio que é meio... Tem umas lógicas que são... Tem um outro nome, não clássica... Enfim, mas que tem uns negócios meio fuzzy ali, que né, não é meio assim, tá meio certo, meio errado. Eu não entendo, tá? Mas só para saber o nome. O nome da lógica... Eu tenho um livro de fuzzy lógica que eu estava começando a estudar, mas aí depois não tive mais tempo. Não, assim, só falando né, a questão do Marx, é que, assim, não pode falar, não está certo, mas também não está errado. Ou está certo ou está errado. Então, assim, se está certo, 1 é igual a menos 1. Ou se 1 não é igual a menos 1, então me fala onde está o erro. Se qual igualdade que tem... Alguma igualdade tem que ter algum erro, caso 1 seja diferente de menos 1. E qual é essa igualdade que está errada? Eu numerei para ficar mais fácil de falar. Só pode ser igualdade 2. Por quê? A 4, eu acho. Tá, então vou fazer por ordem. Marcos, fala por que a 2. Depois eu passo para a Juliana. Deixa eu ver. Porque no caso da 2 é porque eu estou considerando a raiz quadrada de 1 e aqui do menos 1 ao quadrado. Porque agora, se eu fizer o 1 ao quadrado, eu poderia escrever com raiz de 1 vezes raiz de 1, que ia dar a mesma coisa, simplesmente raiz de 1, o que dá diferente de raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Tá, mas por que o 2 é errado? Quanto que dá menos 1 ao quadrado? Tem que dar 1. Então, onde que está o erro da 2? Não vou saber bem explicar, mas se tiver um erro... Quer dizer, tem um erro nesse trem e acredito que só pode ser o 2. E por quê? Nossa, tá ficando difícil demais agora. Não, eu já sei o que você está na sua cabeça, eu sei qual que é a confusão. Você está respondendo lá na frente, mas você está culpando o 2, entendeu? O culpado está lá na frente, mas por causa desse culpado lá na frente, você está falando, o 2 é culpado. Não, a culpa eu vou colocar bem aqui, que a gente tem que considerar o resultado. Não, tá errado também. Raiz quadrada, a gente tem que considerar o módulo do resultado em módulo. Mas nós não chegamos no resultado ainda.
Não, a 2, quando eu falo 2, você só tem que olhar para duas coisas, para o lado esquerdo e para o lado direito, entendeu? Você fala, o que tem do lado esquerdo? Esquece o resto, esquece, não existe o restante. O que tem do lado esquerdo? Tem uma raiz quadrada de 1. O que tem do lado direito? Tem uma raiz quadrada de 1 escrito diferente. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, essa operação é permitida. Olha o 5. Vamos ver, será que não é o 5? Não, tá errado, pessoal. Será que é o 5? Ó, quem falou 4? Pensa melhor, vê se é o 4 ou se é o 5. É porque para mim não faz sentido escrever raiz de menos 1, porque a raiz de menos 1 já é uma coisa que não existe, né? Tipo, pela definição, a gente pode falar que a raiz de menos... Poderia escrever raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Porém, raiz de menos 1 é uma coisa que não existe dentro dos números reais, né? Só existe nos números complexos. Não, que bom que você corrigiu. Eu já estava tava ficando zangado, porque você falou que não existe. Não, dentro dos reais não pode. Existe no conjunto dos números complexos. Não, porque se o raiz quadrada de menos 1 não existisse, o nosso celular não existia, o nosso computador não existia, nós não estaríamos aqui. Porque... Não está definido dentro dos números reais. Dos reais. Não, por que eu falo isso? É porque a mecânica quântica inteira é baseada na raiz quadrada de menos 1. E ela descreve o mundo real. Descreve o mundo... O nosso celular funciona por causa da mecânica quântica. Não é mecânica clássica. Ninguém jogando uma bolinha, movimento oblíquo, como é que chama aquele negócio? Lançamento... Acho que é oblíquo mesmo. Mas não, então... Aí voltando, mas aí... fala de novo, então, Juliana. Se você acha que é a 4 ou seria a 5? Não, tipo, se olhar assim um pouquinho detalhadamente, talvez possa ser a 5. Mas a sequência de raiz de 1, raiz de menos 1 versus raiz de menos 1, não faz sentido para mim, porque a gente está falando dentro dos reais. E dentro dos reais isso não está definido. Não, mas é que... Não, tudo bem. Deixa eu só fazer uma... Isso aqui é um parênteses. Peraí, eu vou... Agora, não, é porque misturou, porque isso aqui é só uma curiosidade, tá, pessoal? Agora, o nosso universo, para essa coisa que tá vendo, o nosso universo são os números complexos, tá? Então, eu tô só falando isso porque eu não entendi o seu argumento. O seu argumento é porque vai que a gente está falando dos reais, aí eu entendo o seu argumento. Mas assim, ó, esse exemplo é um exemplo de números complexos. Então, mas continua, Juliana. E a Galbiné também tá escrevendo aqui, ou quem mais quiser falar. Não tem como a raiz de menos 1 dar 1. Raiz de menos 1. Não, raiz de menos 1 não vai dar 1. Mas é o I. Não, o I é raiz quadrada de menos 1, tá? I é raiz de menos 1. Do 4 para frente está tudo errado. Espera aí, por exemplo, o 7 está... Vamos com calma. O 7 está errado. I quadrado é diferente de menos 1? Não. I vezes I não é I quadrado? Então, assim, vamos por... Quer ver, ó? Vamos fazer o que a gente já... Ó, é o seguinte... O I quadrado é menos 1. I vezes I é I quadrado. 1 igual a raiz de 1, tá certo. Esse 2 tá certo também. Então, nós estamos... Agora eu quero saber, é o 4, é o 5, é o 3? Caramba, a brincadeira de acho o erro nunca foi tão difícil quanto está sendo hoje. Tem alguma coisa, tem alguma coisa de estranho nisso mesmo. Com certeza. Porque, por exemplo, vamos considerar que 1 ao quadrado também, a raiz 1, tanto faz.
Tem aquela regrinha de a potência corta com o índice da raiz, só que nesse caso tinha que dar um. Não, esse negócio de cortar é só um atalho, né? Que você usa para fazer, ficar didático e tal. É o cancelamento, né? Esse fuzzy logic não tem a ver com isso, não. Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1 é 1, certo, professor? Espera aí, como é que é? Não, esse aqui, raiz de menos 1. Isso, é 1. Por quê? Aí é que eu confundo essas coisas, mas não corta a raiz, não multiplica os dois. Não não Não, só mantém. Não, isso que você está falando é indo para a esquerda. Por exemplo, isso que você está falando é o raciocínio que do 4... Ah, não, peraí. Peraí que a minha numeração tá... Mas no caso, raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, ia levar as raízes ao quadrado e sobraria menos 1. Professor? Só uma coisinha. Ó, só uma coisinha. Eu confundi aqui. O 3, o 4 o 4 é diferente. O erro tá no 6. Ah, não, tava certo. Pode falar, quem ia falar? O erro deve estar do 5 para o 6, porque quando começa... Porque tudo isso que foi feito até aí pode, não tá errado, mas eu não tô tentando entender ainda o que tá errado do 4 pro 5. Eu acho que eu peguei... Peraí. Não, só uma coisa. Não tem do 4 pro 5, não. Uma coisa é o 4, outra coisa é o 5, tá? O 4, você tá indo do que tá à esquerda dele para a direita. O 5, você tá indo do que tá à esquerda. Então, assim, vamos analisar cada número especificamente. Uma coisa é o 4, outra coisa é o 5. Professor, surgiu aqui agora uma dúvida na minha cabeça, porque, exemplo, a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, mas aí a raiz de 4 também pode ser menos 2. Então, a raiz de 4 é igual a 2 e menos 2, mas 2 não é igual a menos 2. Isso. Então, o 1 é igual a raiz de mais ou menos 1, não? Não sei se é o caso. Não sei se... Você falou duas coisas muito legais. É o seguinte, desde que eu conheci o problema, faz uns 20 anos, eu passo ele para... Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, porque eu acho ele fascinante, esse exemplo aqui, desde a primeira vez. A maioria das pessoas, quando eu começo, eu faço essa igualdade número 1 aqui, a pessoa já fala, não, pode parar. Porque não é 1, não, é mais ou menos 1. E aí, agora, então são duas coisas que você falou. Uma é o seguinte, não é mais ou menos 1, é mais 1, tá? Porque se fosse mais ou menos 1, então 1 seria igual a menos 1, porque, por exemplo, deixa eu fazer uma outra coisa agora aqui. Se 1 fosse igual mais ou menos raiz de 1, então... Vamos tomar. É porque no caso aí a volta é verdadeira, mas ainda não é. Porque senão todo número ia ser igual a dois números diferentes. Isso. Aí tem um problema. Agora que entra outro problema, que a definição das raízes, de raízes quadradas ou qualquer outro tipo de raiz, ele não é um C então, é um C, somente C. De que raiz quadrada de B igual a A. C somente C, A elevado a B... A elevado a 2 igual a B. Aí, nesse caso, se não vale a volta, ele não está obedecendo a definição de raízes. Então, mas se colocar o raiz do outro lado, vai ficar 1 ao quadrado, e não raiz de mais ou menos. Não vai ficar mais ou menos 1. Ai, professor, eu sou inquieta. Hã?
Eu sou inquieta, paciente, eu já tô dando pra saber esse negócio logo. Eu acho que eu achei o erro. Acho Vou que falar. eu encontrei, lá no 5. Peraí, segura só um pouquinho, Marcos. Deixa eu só falar uma coisa que o Marcos Vinícius falou. É o seguinte, ó. Então, primeira coisa, não é mais ou menos 1, porque senão dá inconsistência. Porque senão você fala, bom, lembra do ou. Se o que está aqui à esquerda for igual a mais ou menos, é porque é igual a menos também. Então, se você tomar o 1 da esquerda e o menos da direita, e o menos 1 da direita, fica com... Então, tá. Então, assim, agora, olha só, esse exato comentário tem a ver com a definição. É por isso... Então, assim, veja bem, é por isso que raiz de 4 é mais 2. Raiz de 4 é diferente de menos 2. Porque é aquela coisa, a gente aprendeu errado. Quando a gente aprendeu que a definição, que é pegar qualquer número ao quadrado para tal que está lá dentro, é errada essa definição. Raiz quadrada é positivo sempre. Porque se for, dá esse paradoxo. Se raiz de 4 for mais ou menos 2, então você pega a raiz de 4 é igual a mais 2 e raiz de 4 é igual a menos 2, logo 2 é igual a menos 2. Agora, voltando, por que é o 5? O Marcos ia falar, o erro está no 5. Sobre as raízes é melhor considerar módulo mesmo, causa menos confusão. Eu lembrei que quando a gente vai multiplicar, aí nesse caso ali, a gente cancelaria as raízes, mas também a gente multiplica o que tem dentro. Só que o seu cálculo raiz de menos 1 em cada caso, para depois passar para o 5, vai ficar i vezes i, ao invés de ter multiplicado 1 vezes menos 1, que é para dar mais 1 no 5. Então, a esquerda do 5 tem uma raiz quadrada de menos... Tem duas raízes quadradas de menos 1, né? Tem uma multiplicação aqui. Ó. Então, qual que é o erro do 5? Acho que nesse seria o caso de extrair a raiz, ao invés de ter multiplicado eles. Mas eu não extraí a raiz. Eu não extraí raiz nenhuma. Só estou pegando a definição de que i quadrado dá menos 1 e raiz... É definição, não estou extraindo nada. Estou chamando de raiz quadrada de menos 1 de i. Eu vou falar, sabe qual que é o erro do 5? Pelo menos a gente já sabe que está no 5. Qual é? Você sabe qual que é o erro do 5? Quer saber? Ou quer que eu... Não, por favor, fala. Ó, Eu quero saber, pelo amor de Deus. Também tô curioso já também, eu tô ainda 2 horas. Bando de doido que nós somos muito doidos aqui na expectativa de descobrir por que. Não seria por causa da multiplicação, não? Não sei se tem a ver, sei lá. Ó, o erro do 5 é falar que o 5 tá errado, porque o 5 tá certo. Tá de brincadeira. Aí, ó, eu sabia que esse negócio... Agora, por que tá errado? Eu sabia que esse negócio tava estranho. Tá estranho, com certeza. Ó, é o seguinte. Não, é o seguinte. Eu vou ver o que eu... Assim... Eu não sei se eu sei explicar isso num nível muito profundo, né? Mas, então eu vou explicar... Vou falar duas coisas, na verdade. A primeira coisa é mais uma coisa meio que de aceitar. Eu não vi o formalismo dessa primeira coisa que eu vou falar. Mas a primeira coisa que eu vou falar é que essa operação de quebrar uma raiz quadrada de um produto, por exemplo, deixa eu colocar em termos de números complexos, ó. O Z, né? Vamos chamar aqui. O Z é números complexos, tá? ZI pertence aos complexos. A questão de você fazer isso aqui, ó. Fazer essa operação, ela é proibida, essa operação não existe. Quer dizer, isso aqui é diferente, ó. Quando você tem o Z1 e Z2 complexo,
não pode fazer essa operação. Isso é um fato. Eu acho que eu entendi. Tipo, a primeira expressão ali, que tá antes do 4, ela ainda pertence aos naturais, mas a segunda, depois do 4, ela já se transformou num número. Isso, Números complexos, né? Não, mas tá certo isso que você falou. Mas, por exemplo, os reais estão dentro dos complexos, né? Então, se você falar tudo que está antes do 4 é real, mas é complexo também. Agora, o que está à direita do 4 não é real, é só complexo. Então, é nessa linha que você falou. É exatamente nessa linha que você falou, só estou dizendo que o que está antes é complexo, mas é real. Só que o que está depois do 4 é só complexo, e não é real. É isso aí. Mas assim, deixa eu te falar. Então, essa operação é proibida. Se você falasse para mim, você fala assim, por que é proibida essa operação? É porque se ela existisse, ela dava contradição. Então, por absurdo, ela não existe. Entendeu? Por exemplo, como que você prova que essa operação não existe? Fazendo isso aqui, que é uma prova por absurdo, que é um absurdo, porque 1 é diferente de menos 1. Então, você supõe que seja possível, chega num absurdo, e aí prova que essa operação não pode. Deixa eu ver. Então, não sei se vocês ficaram felizes ou não com essa explicação, né? Com essa finalização aqui desse exemplo, que é só para chamar a atenção para a gente que o que pode fazer e o que não pode fazer.